Existe uma pergunta em Berserk que parece simples, mas que talvez esconda uma das maiores revelações sobre o final da história e também sobre os recentes do mangá. Por que é que a mão de Deus precisava tanto de Griffith? Bem, pense nisso por alguns segundos e você vai ter várias respostas. Se a gente pensar, Void já estava lá, Slan já estava lá, Ubik também e Conrad sem falta. Eles são entidades que existem muito além da compreensão humana, são seres capazes de manipular a causalidade, influenciar o acontecimento e também de transformar o desespero humano em uma espécie de combustível para os seus próprios objetivos. E então vem a pergunta, por que é que eles precisavam de mais um? Por que esperar justamente por Griffith, por que não qualquer outro ser humano? E principalmente, por que Griffith? A resposta mais óbvia é que simplesmente precisava ocupar o quinto lugar da mão de Deus, mas talvez essa explicação seja apenas um pequeno pedaço do grande iceberg, porque Griffith não trouxe apenas um quinto membro da mão de Deus, ele trouxe algo que os outros 4 nunca poderiam oferecer, um rosto, um símbolo, um salvador. E talvez seja exatamente por isso que Griffith seja muito mais importante, para os planos da mão de Deus do que nós imaginamos. Hoje, neste vídeo, nós vamos reconstruir essa teoria desde o começo. E quanto mais nós juntarmos todas as peças, nós veremos que Griffith talvez não tenha sido escolhido apenas por acaso para completar a mão de Deus. Ele pode ter sido escolhido para completar o mundo que a mão de Deus vai ainda querer criar. Bem, vamos começar pelo detalhe mais estranho. Quando a mão de Deus ela é apresentada em Berserk, ela possui 5 integrantes, sendo eles Void, Slan, Ubik, Conrad e também Fento. Mas durante boa parte da história nós simplesmente aceitamos essa formação como algo natural. 5 seres, 5 posições, uma mão. Só que o problema aparece quando olhamos para o passado. Durante o flashback de Gaizdek, do rei Gaizdek, nós vemos que Void ele está cercado por outras 4 entidades. Isso levanta uma possibilidade assustadora. Será que a mão de Deus sempre funcionou em 5 ciclos? Se essa interpretação estiver correta, existe um padrão, um ciclo que chega ao fim e um novo ciclo que aparece posteriormente. E essa estrutura volta a ficar completa. Isso criaria uma espécie de paralelo extremamente interessante entre Void e Griffith. Os dois eles são figuras associadas a uma espécie de período de transformações. Os dois passaram por sofrimentos extremos, os dois foram conduzidos até a ascensão sobrenatural, e os dois podem representar o quinto elemento de uma determinada geração da mão de Deus. O próprio mangá, ele destaca essa possibilidade. Se os ciclos realmente funcionarem desta maneira e Griffith ele não seria apenas um membro, ele seria uma espécie de indivíduo necessário para completar a formação daquela geração. Mas aqui começa a parte realmente interessante, porque mesmo que Griffith ele fosse necessário para completar a mão de Deus, isso ainda não explicaria o porquê que tinha que ser ele, tinha que ser Griffith. E aí que nós entramos na profecia do Falcão. Muito antes de Griffith ele se tornar Fento, existe uma profecia. Essa profecia ela está relacionada ao quinto anjo, ao Falcão da escuridão mesmo, a Fento, e ao surgimento de uma nova era. Vamos lá, o detalhe importante é que essa profecia não simplesmente descrevia um guerreiro qualquer, ela descrevia uma figura associada a um falcão, um indivíduo que surgiria em meio ao sangue, um indivíduo que seria reconhecido, um indivíduo que teria influência sobre a humanidade e também sobre os demônios. E então Griffith aparece, um homem chamado de Falcão Branco pelas pessoas, o líder do bando do Falcão e o comandante que salvou Midland, o homem que desaparece e o homem que retorna como uma figura quase que messiânica, e finalmente o homem que se torna Fento. E isso acaba por criar uma conexão quase impossível de ignorar, porque Griffith não precisou simplesmente se adaptar à profecia, a vida inteira dele parecia ter caminhado em direção a ela. E essa é uma das ideias mais perturbadoras de Berserk. Griffith acredita que está perseguindo o próprio sonho, mas se o sonho dele sempre tivesse sido exatamente aquilo que a mão de Deus precisava, será?
O mangá deixa claro que relaciona tudo diretamente, tipo a profecia do Falcão ao destino de Griffith e a chegada da Era da Escuridão. E isso acaba por mudar completamente a nossa interpretação, porque talvez Griffith nunca tenha sido simplesmente uma vítima escolhida pela causalidade. Talvez ele tenha sido o mecanismo através do qual a causalidade faria para poder chegar nos resultados desejados. Tipo assim, existe uma diferença enorme entre controlar alguém e fazer alguém acreditar que está escolhendo livremente. E talvez seja exatamente isso que aconteceu com Griffith. O capítulo 83, na época, que foi descontinuado, ele apresenta uma ideia extremamente importante para a gente poder entender toda essa questão. Vamos lá. Griffith, ele encontra a chamada ideia do mal e também descobre que aquilo que ele está desejando, está conectado à vontade de algo muito maior. Tipo assim, em outras palavras, Griffith ele acredita que está escolhendo o próprio caminho, mas existe uma possibilidade de que aquilo que ele está desejando já estava alinhado com o caminho, que a causalidade preparou para ele. Essa é uma das maiores ironias do personagem, porque Griffith, ele piamente, ele odeia ser controlado. Ele quer ser aquele que controla tudo. Ele quer construir seu próprio reino, quer decidir o próprio destino, mas justamente no momento em que ele acredita ter alcançado a liberdade absoluta, ele se torna uma ferramenta perfeita na vontade de algo muito maior. Existe algo ainda mais cruel. Se Griffith soubesse de tudo isso, será, que ele teria conduzido tudo aquilo do mesmo jeito? Será que ele teria escolhido o mesmo caminho? Essa pergunta é praticamente impossível da gente responder, mas ela abre uma possibilidade fascinante. A mão de Deus não precisava quebrar a vontade de Griffith, ele só precisava garantir que a vontade de Griffith levasse exatamente ao lugar que eles desejassem. Bom, imagina aí que se Void, Slan, Ubik, Conrad, eles aparecem diante das pessoas de Midley. Será que a humanidade iria os seguir? Eu acredito que provavelmente não, porque eles não são símbolos humanos, eles são entidades, eles não possuem uma história recente conhecida pelas massas e também não possuem um rosto associado à esperança, muito menos uma reputação construída durante anos. E isso acaba por mudar tudo, Antes do eclipse, Griffith ele já tinha construído uma imagem, era líder do bando do Falcão, o guerreiro que venceu batalhas, o comandante que mudou o destino de Midland, e o homem que, para muitas pessoas, representava a esperança. E é aqui que se esconde o detalhe genial. Griffith antes de retornar, e isso cria um vazio, e as pessoas preenchem esse vazio com memórias. Por exemplo, elas lembram do herói, do salvador, do homem que poderia ter mudado o mundo. Então, quando o Griffith retorna, ele não precisa começar do zero, ele já possui uma história, já possui um símbolo, já possui uma espécie de lenda, e a humanidade está pronta para acreditar nele. E o mangá destaca justamente esses aspectos, tipo a reputação de Griffith entre as massas era algo que outros membros da Mão de Deus eles simplesmente não possuíam, não naquela época. E isso nos leva a uma conclusão importante. Griffith não é apenas poderoso, ele é reconhecível. E para conquistar o mundo, isso talvez seja ainda mais importante. Vamos lá. Agora a imagem do plano da mão de Deus. Do ponto de vista de uma pessoa comum, você vive em um mundo destruído. Aí você tem guerras, apóstolos, fome, doenças, medo. E o mundo parece estar acabado, E então vamos lá, surge alguém, um homem vestido de branco, um líder que promete proteção, uma figura associada a uma espécie de falcão, um guerreiro que parece ter retornado dos mortos, e ao redor dele existe uma nova cidade, Falcônia, um lugar seguro, um refúgio, uma espécie de paraíso em meio ao caos. Bom, agora pense, você desconfiaria dele? Talvez não, por quê? Porque esse é o verdadeiro poder de Griffith. Ele não conquista apenas através da força, ele conquista através da esperança. A mão de Deus pode manipular monstros, pode influenciar a causalidade, pode até mesmo provocar acontecimentos sobrenaturais. Porém, Griffith é quem consegue algo que eles não conseguem fazer diretamente. Fazer os humanos desejarem aquilo que a mão de Deus quer que eles desejem. Tipo,
Esse talvez seja o verdadeiro motivo de Griffith ser indispensável. Ele transforma o horror em salvação e ele transforma o medo em fé. E transforma a própria Era da Escuridão em algo que as pessoas aceitem. Existe também uma tendência de que, vamos pensar assim, que o eclipse foi o grande objetivo da mão de Deus, mas talvez o eclipse tenha sido apenas uma etapa. Durante o eclipse, Griffith ele sacrifica o bando do Falcão, certo? E renuncia à humanidade, e acaba por tornar-se o Falcão das Trevas, Phantom. Mas Phantom ainda não consegue simplesmente governar o mundo humano. Ele existe em uma dimensão diferente. Ele possui poder, mas não possui presença física permanente. E então acontece algo fundamental: a reencarnação. Griffith retorna ao mundo e dessa vez ele não retorna como um homem quebrado que conhecíamos. Ele retorna como algo completamente diferente, o Falcão da Luz. E isso é extremamente importante. Porque agora Griffith ele pode ocupar os dois lados. Ele é uma entidade do mundo astral, mas possui também uma forma física, capaz de caminhar entre os seres humanos. E é justamente nessa condição que torna o seu projeto tão perigoso. O material base também destaca que após se tornar Phantom, Griffith trabalha para recuperar uma forma física e depois retorna ao mundo através da cerimônia de reencarnação. Ou seja, pessoal, a mão de Deus ganhou aquilo que talvez nenhum dos outros membros pudesse oferecer, uma representação física. E então chegamos a Falconia. Muita gente olha para Falconia apenas como um reino de Griffith, mas talvez seja muito mais do que isso. Falconia é uma ponte entre o mundo humano e o mundo astral, porque é ali onde estão os humanos, os apóstolos e também os monstros. É uma sociedade construída em torno de uma figura, que seria Griffith. Bom, pense na ironia. O homem que iniciou sua jornada querendo construir um reino, finalmente construiu o reino. Mas o preço é que esse reino está no centro da chegada da Era da Escuridão. Na verdade, é quase como se a mão de Deus tivesse dado a Griffith exatamente aquilo que ele sempre quis: um reino, um exército, seguidores, poder, adoração. E em troca de tudo isso, Griffith entrega ao mundo aquilo que a mão de Deus precisava, que seria basicamente uma humanidade preparada para aceitar o impossível. E esse pode ser a verdadeira relação entre Griffith e a mão de Deus. Eles não simplesmente deram poder a um outro pessoa, Eles transformaram o desejo de Griffith em uma ferramenta de conquista. E então chegamos a um grande refúgio do mundo, Depois dele, a separação entre o mundo humano e o mundo astral praticamente deixou de existir. Monstros passam a ocupar o mundo e a realidade muda. O sobrenatural deixa de ser apenas uma lenda, ou algo fantasmagórico, e quem está no centro de tudo? Griffith. Ele não precisa mais esconder o impossível, porque o mundo inteiro já mudou, a humanidade está diante de uma nova realidade. E quem oferece a segurança? Falconia. Perceba a perversidade disso, A mesma pessoa associada à destruição também se apresenta como a solução para ela. E esse talvez seja o maior triunfo de Griffith. Ele não precisa convencer as pessoas de que o mundo está em perigo. O mundo realmente está em perigo. Ele só precisa convencer as pessoas de que somente ele pode salvá-las. Até explicaria porque quando ele mostrar a face de Phantom, a transformação, ninguém ficaria, por exemplo, assustado, como o caso de que Sonya, quando saber a verdade, ela não se assuste com aquilo, porque ela vai dizer que foi um preço pago para o futuro, para as transformações. Ela mesmo no último capítulo falou que temos que abandonar o passado e abraçar o futuro, pois as coisas novas é que movem o mundo. Mas agora a gente pode voltar à pergunta inicial. Por que a mão de Deus precisa de Griffith? Talvez existam 3 respostas para essa pergunta. A primeira delas é a estrutura. Se a teoria dos ciclos estiverem corretas, Griffith ele completa a formação dos 5 membros da mão de Deus. Ele é o 5º dedo. Sem ele, a mão está incompleta. Mas isso sozinho não explica sua importância. A segunda parte seria a questão da profecia. Griffith ele é o Falcão. Sua transformação em Phantom e sua ascensão como líder estão conectadas em uma profecia muito mais antiga do que ele. Ele não apenas cumpre a profecia, ele é a própria profecia caminhando. E em terceiro, a humanidade.
Talvez esse seja o mais importante. Void não poderia ser Griffith, porque eles não possuem aquilo que Griffith representa, a confiança humana. Griffith consegue fazer uma população inteira olhar para algo monstruoso e enxergar a esperança, e talvez seja exatamente disso que a mão de Deus precisava para transformar uma era da escuridão em uma realidade aceitável, ou seja, subverter os fatos. E é aqui onde está a parte que torna essa teoria ainda mais interessante. Se Griffith é tão importante para a mão de Deus, isso significa que ele também pode ser perigoso para ela, porque Griffith não é simplesmente uma marionete, ele possui ambição, possui vontade, possui ego. E acima de tudo, ele quer ser rei, não um servo, não um instrumento, ele quer ser rei. Isso cria uma condição enorme para a mão de Deus, porque eles precisam de alguém que seja capaz de executar seus planos, mas criou alguém que pode querer controlar o plano todo. Talvez seja aqui que está a maior ironia de Berserk. A mão de Deus encontrou em Griffith o homem perfeito para dominar a humanidade, mas ao fazer isso, talvez tenha criado algo que eventualmente possa querer dominar até mesmo aquilo que eles criaram, porque Griffith nunca demonstrou interesse em compartilhar seu sonho. Ele quer o topo, e se ele já conquistou o mundo, qual seria o próximo degrau? No final, talvez a pergunta não devesse ser por que Griffith precisa da mão de Deus. Talvez devêssemos perguntar por que a mão de Deus precisa tanto de Griffith, porque agora podemos enxergar o quadro completo. É por isso que ver esse último capítulo de Berserk nos deixou tão pensativos. Ver a mão de Deus e citar os planos de Griffith e ridicularizá-lo de ponta a ponta e o chamá-lo de ator é algo que Griffith piamente não gosta, porque ele está vivendo a sua estrutura e também vivendo o seu reino. Acreditamos que Griffith não vai querer ceder seu reino e seu império para o resto da mão de Deus, que muito provavelmente vai querer um super ritual para trazer todos os membros da mão de Deus de volta à sua forma física, e assim começar a Era das Trevas. E o Menino da Lua, onde ele se encaixará? Pois de volta à tona os sentimentos que Griffith procurou esconder ou perder em sua forma de Phantom. Então temos que ver o desenrolar da história. Não quero um Griffith ao lado de Guts lutando contra a mão de Deus, mas imagine um embate de ideias e até mesmo de força entre Griffith e Void por a liderança da mão de Deus. Lembre-se, ambos são o começo de um novo ciclo, e para que um novo ciclo de fato comece, Void também tem que cair, pois ele já faz parte de 2 eras de mão de Deus. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo aqui melhor sobre a mão de Deus, a antiga, né? É só vocês deixarem no comentário, tá? Talvez exista uma última ironia escondida nisso tudo. Griffith passou a vida inteira tentando provar que seu destino pertencia a ele, mas quando ele sobe, mais parece que ele está caminhando exatamente para onde a causalidade queria que ele chegasse. Talvez Griffith seja o maior vencedor de Berserk, ou seja apenas a peça mais perfeita que a causalidade já criou. Griffith, ele é apenas o 5º membro da mão de Deus, ou ele é a peça central de todo o plano? É claro, eu vou continuar trazendo coisas aqui de Berserk. Se inscreve no canal.